Bah! Minha diretoria, sejam bem-vindos. Hoje um episódio louco das patas, Camila. Aqui no Hotel Estribo, estamos com o treinador Rick Matias e nós vamos falar sobre um assunto que me deixa muito feliz. Essas lindezas que, inclusive, trabalham, além de nos fazerem imensamente felizes. Bem-vindo, Rick. Tudo bem contigo? Estou muito bem, e obrigado pelo convite de vocês. E vamos falar um pouco hoje sobre o border, né? A importância deles. É onde a gente representa bastante o agro, né? Estamos mostrando o trabalho deles, inclusive mais tarde vão poder ver ali pessoalmente mesmo como funciona tudo isso, né? Isso vai ser muito bom. Então, também nós temos outros dois convidados que eu quero apresentar para vocês, não poderia deixar de ser assim. Esse aqui, nosso querido Thor, não desgruda do Rick, e aquele mocinho ali, um pouco mais comportado, é o Sr. Bife. Tem vários tipos de rebanho que nós podemos trabalhar. Um exemplo aqui no hotel hoje, o foco é o gado. É um gado Red Angus, né? Hoje já está na família há mais de 20 anos e hoje eles já estão buscando melhoramento genético. Estamos na cria e recria. Tem também o pastoreio com ovelhas, que é o mais tradicional, que todo mundo já conhece, né? Sabe como funciona. Mas hoje esse cão, ele consegue trabalhar búfalo, cabrinos, tudo que se move eles têm essa paixão. Muitos me perguntam, Rick, e no cavalo? Dá para trabalhar? Dá para trabalhar, só que é mais perigoso, é um risco maior. Então eu não coloco. Tem gente que vai usar, mas eu não coloco. Mas também ele consegue movimentar esse tipo de rebanho, né? Um risco no sentido do animal se machucar? O que acontece? O boi, o gado, é um animal pesado. O cachorro, ele é apaixonado por movimento, o Border Collie. Então ele movimenta o rebanho na pressão de olho. E quando eu falo a pressão de olho, quem é casado sabe como é que funciona. E não é fácil. Então a pressão de olho é o que dá a direção para o rebanho. Ele pode morder, não é uma mordida que vai machucar nada. É um simples beliscão que é onde ele vai direcionar o rebanho. Ó, é para lá que você tem que ir. Porque o rebanho vai enfrentar e ele tem que se impor. Um cão desse vai pesar 20 quilos. Você pega um terneiro hoje, dá 600, 700 quilos. Imagina você pegar um cavalo, então, dá 900 quilos, né? Depende do animal. O gado, o cachorro abaixa e vai dar um beliscão por baixo. O gado dá um coice para cima e o cachorro tá indo para baixo. Então o cavalo é diferente. O cavalo ele vem com a mão. Imagina o cachorro chegar por baixo, o cavalo vem de cima para baixo. Então pode ser fatal para um cachorro. E Então Rick, nós não colocamos. me parece que o cavalo não é um animal que aceita desaforo, né? Eu digo que o cavalo, ele não vai entender realmente o que o cachorro quer mostrar para ele, né? Ele vai logo se defender. Então eu vou dizer que ele não aceita tanto a pressão do cachorro. O gado, a ovelha, o búfalo, isso sim já vai receber melhor essa pressão, né? Me parecem tipos de inteligência diferentes. Bastante. Eu digo que é personalidade. Cada um tem uma personalidade. E eles são mais fortes. A personalidade deles. Então eu dou um exemplo assim, ó. Quando eu fui treinador de cavalo. Não adiantava eu ir à força com ele. É inteligência. Então você tem que respeitar o tempo dele. Você tem que estar conectado com ele. Então imagina o cachorro chega ali de surpresa e diz, ó, tu tem que ir pra lá agora. O cavalo vai dizer, eu não vou, cara. E vai se defender. O gado é diferente. Se vocês for ver no dia a dia, na prática, quando o cachorro chega e ele olha daquela forma pro gado, o gado já diz assim, vamos embora, que esse aqui é um predador, é como se fosse um tigre. Então eu vou sair fora dessa pressão. Aí o gado sai fora da pressão, o cachorro deita o gado. Se eu andar e me virar, ele não vai se mexer. Beleza, então toda vez que ele me olhar, eu vou ao contrário. O cavalo não, então o cavalo já é mais difícil, ele tem essa personalidade dele, né? E voltando um pouquinho, como é que começou essa interação
do ser humano com os cachorros, até chegar nesse momento do cachorro estar aí na lida do agro, basicamente que diariamente, quando se trata de rebanhos. Sendo uma ferramenta, né? Eu digo, hoje ele é uma ferramenta, né? Para mim ele é mais do que uma ferramenta. Eu não sei como o Border chegou a muitas pessoas, mas eu posso dizer um pouquinho como foi para mim, né? Para mim, eu tive o primeiro contato com o Border Collie foi em 2006, 2007, eu não me lembro bem a data, que foi na minha cidade natal. Foi em Itamonte, sul de Minas, Serra da Mantiqueira. Foi um cara que foi o Anderson Tucano, um amigo nosso que levou esse cachorro para lá, foi onde eu tive o contato. Mas até então eu não era muito fã de cachorro. Eu gostava do cavalo. E passados os anos, meu pai, ele trabalhava na Parmalat e ele foi transferido para Goiás. E eu acompanhei minha família. E lá em Goiás eu continuei com o cavalo, né? E o cachorro para mim, como eu me aproximei dele, como ele faz parte de mim hoje. Eu tive alguns momentos altos e baixos da minha vida, né? E um desses momentos eu tive a doença do século, a depressão. Depressão. Então eu fui um cara que eu fiquei quase um ano e um mês fechado no quarto. Eu cheguei a pesar 210 quilos. E, enfim, tentei muitas outras coisas, né? Que muita gente sabe. E um dia eu resolvi fazer o pior, sair de casa. Encontrei um cachorro. Ah, Era um bem. vira-lata na porta de casa. E ali eu olhei para ela, pus o nome dela de Berinjela e me apaixonei e fui cuidando. Levei para dentro de casa, fui dando o que eu tinha. Se eu entendi Era bem, a berinjela salvou a tua vida. salvou minha vida. E depois disso, eu comecei a entender o cachorro, ele é uma ferramenta. E eu digo que para mim não, mas ele foi uma ferramenta principal na minha vida, né? Porque quando eu vi o cachorro, que eu tive o primeiro contato, que foi o vira-lata, eu nunca imaginei um dia ter um cachorro para mim. Eu falava, senta, fica. E aquilo ia acontecendo naturalmente. E eu fui entendendo, falei, peraí, mas esse bicho me escuta, né? E tudo que eu tinha na minha vida era para tampar um vazio dentro de mim. E o cachorro, ele não tampava um vazio, ele só completava o que já era cheio praticamente. Ele só somou para mim. E teve um dia que eu tava em casa, tudo, e falei pro meu pai assim, eu vou embora de casa. Eu vou viver minha vida. E todo mundo riu. E meu pai baixou a cabeça e falou uma coisa assim, filho, vai. Quando tudo der errado, você volta, eu vou cuidar de ti. Eu juntei minhas coisas e fui embora. Vai viver. Fui morar na rua. Tu foi morar na Fui morar rua na rua. E sozinho com a berinjela? sozinho, sozinho. Ela Berinjela ficou. ficou sozinho. Eu digo que foi a minha maior escola. Foi a rua. Eu imagino. Porque a rua, ela te ensina muita coisa que às vezes a Universidade de Harvard não vai te Não, ensinar. jamais. Então eu digo que foi a minha maior escola. E eu fiquei praticamente quase 7 meses na rua. Ao relento. E isso eu ficava viadutos, enfim. E eu, uma coisa que eu vivia esse momento, eu queria que a minha família nunca descobrisse. Porque eu fui um cara sempre de fazer as coisas e eu queria provar para todo mundo que eu era bom, né? Mas nunca provei para mim. E o cachorro me ensinou uma dessas coisas. Você tem que provar para ti que tu é bom, não para os outros. E na rua eu comecei a entender, porque a gente sempre estava ali, tinha bastante cães na volta, né? No começo a rua é difícil, as pessoas saem da festa, batem na gente. Mas, Rick, isso É. foi uma escolha sair de casa para ir para a rua ou realmente foi um motivo ali, algum divisor de águas que não deu certo e tu saiu de uma casa tua e tu foi parar na rua? Ali foi uma escolha minha. Que a pergunta que eu me fiz e fiz pro meu pai foi: eu sou feliz ou eu tô feliz? Feliz eu sou, mas eu não tava. Porque tudo que nós tinha era para tampar o vazio.
Então eu decidi esquecer de ser certo e bom para todo mundo e ser eu, viver eu. Eu queria ser eu, Uma experiência uma única, experiência única. absolutamente E única. depender de qualquer coisa que acontecesse, era eu, não tinha ninguém envolvido. Sem nenhuma circunstância externa que E, pudesse te e proporcionar alguma felicidade irreal, isso. daria para dizer isso? Porque o que que eu entendo hoje, né? Falando porque o cão me mostrou. Nós somos programados. Você levanta, escova os dentes, toma o café e vai fazer o seu trabalho. E eu não é isso que eu queria. Eu queria acordar um dia, não ter que escovar dente, não ter que escovar o cabelo, não ter que fazer nada. Se eu falar hoje eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Eu não devo satisfação para fulano, eu não tenho que falar com fulano. É isso que eu queria. O cachorro é assim. Autenticidade. Então eu tinha que acordar cedo, eu tinha que fazer tudo, era tudo regrado, tudo é horário, e aquilo sufocava. Eu tinha que ser bom, sabe? Eu não podia decepcionar, porque eu não decepcionava, não era eu, eram as outras pessoas. Só que eu entendi também com o passar do tempo. Hoje eu consigo, né? Uma das coisas que a gente tem que aprender é uma palavra que é muito forte, que é a palavra não. Que Quando, muitas vezes é muito difícil falar. quando você descobrir essa palavra e você ter autonomia dela, sua vida muda. Então, isso foi uma das coisas que eles começou a me ensinar bastante, né? Que me colocou no lugar que eu tô hoje, né? Teve muitas coisas, além da rua, teve os momentos ali, momentos piores. Eu virei traficante, né? E saí. Isso aonde, Rick? Isso aconteceu em São Paulo. Eu tava no Tietê quando aconteceu a maioria dessas partes, né? Minha família, eu sempre escondi. A família que lá no sul de Lá no Minas. sul de Minas. Eu sempre Eles não escondi, sabiam não o que estava sabia, acontecendo. porque eu não queria preocupar nenhum deles, né? E a única coisa que eu queria era vencer na vida. E chegou momentos que eu dizia, mas eu tô fazendo tudo ao contrário. Tô fazendo tudo errado, como é que eu vou vencer desse jeito? Não dá, né? E o cachorro, teve de umas vezes eu tava na rua lá, e eu ficava parado olhando pra eles e falava assim, mas o que que passa na cabeça de um cachorro, né? E foi onde que eu comecei a entender. Eu aprendi 3 coisas. E quando eu aprendi isso lá, eu comecei a mudar minha vida. É amor, perdão e confiança. Esses são meus 3 pilares. E eu aprendi com eles sem eles dizer uma palavra. Muita gente fala assim, Henrique, por que o amor? Quando tem amor dos dois lados, a chance de dar errado é 0. O perdão não é que tu faz algo pra mim e depois tu vir me pedir o perdão e te perdoar. Não, é você se perdoar. Porque quando você se perdoar, você vai saber amar o próximo. Então só consigo fazer tu feliz se eu estiver feliz. E a confiança. Essa foi uma lição que eu aprendi na prática. Não adianta o cachorro. Não adianta eu querer dar uma melhor ração para ele. Melhor cama para ele. Para me ganhar ele. Se eu não tiver aqui dentro. E o que que eu ganho a confiança dos meus cães? Valorizando as pequenas coisas que eles têm. Hoje, se vocês for olhar o nosso mundo, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? Olha tudo que aconteceu e o quanto a gente conseguiu dar a volta por cima. Ajuda Rapidamente, de concorda? muita gente, né? E você olha para as pessoas, elas estão abaladas, mas não pelo que aconteceu. Nosso mundo está carente. Não é das comidas que vem, roupa que vem, dinheiro que vem, não. É o afeto. É a valorização. Então a confiança, o ganho deles é valorizando as pequenas coisas que eles têm. Porque às vezes eu tava na rua, eu queria conversar com a pessoa. Ela me dava R$ 2 e mandava eu embora. Aquilo não fazia sentido. Então amor, perdão e confiança, quando entender isso, tu vai embora. A gente vai longe daí. A gente vai longe, porque... E eles dizem isso
sem dizer uma palavra, que é onde eu falo, eu brinco, né? Quando você vai dar um abraço, um beijo, você vai orar, você não fecha os olhos? Isso é o amor, você sente. Então você não fala, você mostra. E eles são dessa forma. Por isso que eu digo hoje, eu sou um treinador, mas eu digo que eu entendo os cães, eu procuro entender eles. Porque todos os cães que chegam lá em casa, todos eles têm uma história. E antes de eu querer cobrar, ensinar, exigir, eu tenho que saber a história deles. Claro que sim, senão vai trabalhar baseado em quê? Como é que tu vai tirar o melhor que esse cão tem para Em te que sentido? oferecer se tu não... Exatamente. Aí entra numa parte que eu digo bastante, às vezes numa das minhas apresentações, quem já assistiu, acho que já deve ter ouvido eu falar, né? Que a parte mais importante do cão é a infância. E eu acho que de tudo. Porque a infância vai definir o futuro deles. Porque tudo que acontecer na infância Vai vai refletir no futuro. repercutir para frente. Nem tudo que você quer você pode. Existe a palavra não e existe limite. Por que que eu ensino isso para ele? Eu tô frustrando ele aqui agora. Porque eu não quero que ele passe o que eu passei lá na frente quando eu fui frustrado. E a maioria das vezes não exige hoje a frustração. E ela tem que acontecer. E eu digo, se todo mundo parar e olhar para o mundo animal, todo mundo praticamente tem cachorro. Nós temos, Tem cachorro. ambos. E eu digo assim, às vezes vocês vão discordar de mim. Eu amo meus cachorros. Vocês podem olhar. Tá no sofá, eles dormem dentro de casa, mas eu trato ele como cachorro. Cachorro tem que ser tratado como cachorro. Eu não Acho que posso eu preciso humanizar ele. aprender um pouco mais. Eu concordo contigo. Eu acho que quando tu humaniza o animal, não é para ele. Ele está fora do quadrado dele. Exatamente. E ele pode passar por coisas que não são para ele. E não faz bem, né? Isso aí. Porque o que que acontece? Chegou uma cadela em casa para me treinar agora, recém, ela é possessiva, tá? Ela é dependente 100% do ser humano. Então, o maus tratos hoje que muita gente fala do animal é você humanizar o cachorro. Porque ele depende de você para comer, depende de você para tudo. E se você precisa sair, se você falece amanhã, acontece muitas coisas. Então, por isso que é onde eu digo que o cachorro tem que ser tratado como cachorro, né? E ele nos ensina, nós só temos que olhar para ele de outra forma. O jeito que você vê o Thor não é o mesmo jeito que eu vejo ele. O que que a maioria das pessoas faz hoje? Eu digo na pecuária. As pessoas chegam para olhar um rebanho, chegam para olhar um cachorro, um gado, um cavalo, eles já falam os defeitos. Eles não conseguem enxergar a qualidade. Só que eles têm que entender que os defeitos que eles vê é uma qualidade. É um E potencial a é ser um trabalhado, potencial né? a ser trabalhado. Eu tenho um cachorro aqui do nosso lado, que ele é um cachorro praticamente que era descartado. Então ele foi campeão na categoria novatos, que é a categoria iniciante, em 2022, o bife. Senhor Bife. 2023, a categoria, o que é um amador, que é a ranch. 2023 ele foi campeão brasileiro, tá aqui também. Fomos pro brasileiro de 2024, não conseguimos fazer uma boa prova, mas chegamos na final. Isso aqui é o quê? Eu olhei nele, eu não olhei as qualidades só dele, eu sabia dos defeitos dele. E eu falei, quando eu mostrar para ele o quanto é importante a qualidade dele, os defeitos dele vai ser o combustível dele. Toda vez naquilo que ele achava incapaz de fazer, eu dizia para ele, cara, é isso aí, vamos lá. Esse cachorro criava um leão dentro dele. Ele falava assim, não, uma coisa que eu nem sou bom, ele gostou, cara, eu vou dar o melhor de mim. Aí ele partia para cima. Que Então legal. é saber trabalhar isso daí em cima dos defeitos que eu digo, né? Que são as qualidades. E dentro dessas qualidades, quais são as raças que
trabalham o pastoreio? Hoje tem várias raças, né, que trabalham o pastoreio. Tem o Kelp, tem o Austrália, tem o pastor de Shetland, pastor da Mantiqueira. São essas raças que podem trabalhar no campo. O ovelheiro gaúcho, né, o Collie. Então esses são cães que podem estar trabalhando. Mas a perfeição, o perfeccionismo hoje é o Border Collie. Porque eles trabalham à distância, ele consegue movimentar 500, 600 cabeças de ovelha a 1 quilômetro de distância com muita perfeição. Então, e hoje o Trabalhando Border tá sozinho. sozinho. Ele e o treinador. Ele e o pastor dele, o treinador dele que seria. Então, isso aí hoje é... O Border ele tá em primeiro lugar. Rick, você está nos dando uma aula aqui, além de agronegócio, como funciona com os cães, mas uma aula de inteligência emocional. Então, mas não é? Um papo aqui. Eu acho que entender o animal, né? Entender o animal e a gente acaba podendo passar por diversos outros pontos dos animais em terapia, o cavalo na terapia, para autismo, para outras problemáticas N que hoje ocorrem com frequência. E o animal sempre aí super positivo, né? Eu tenho cachorro, esse aqui é um. Dependendo de que eu respirar perto dele, ele sabe como é que eu tô. Então é energia. Eu vou dizer, esse aqui, olha, ele tem 4 pinos na perna, já quebrou 2 costelas do lado esquerdo, uma costela do lado direito, rompeu o Tudo diafragma, pastoreando. afetou uma visão 5%, já caiu dando uma fossa, já foi pego por outros cachorros. A última lesão dele, eu falei pra ele assim, meu, é o seguinte, tu não vai sair mais. Porque toda vez que tu sai, tu É um machuca. problema. Eu não me importo de gastar contigo, mas nem sempre eu vou ter o tempo suficiente que você vai precisar. Eu falo isso com meus bichos. O povo fala que eu sou louco, né? Às vezes eu vou corrigir um cachorro, eu olho pra ele e falo assim, tu não brinca comigo. Tu tá me tirando, sério. Ele sente. Eu tenho 30 e poucos cachorros lá em casa. Se eu chegar lá e falar, é. Acabou. Todos os cachorros. Para de latir. Ele tá dizendo assim, ó, o Rico não tá legal. E quando eu tô legal, tá tudo solto, brincando, correndo. Porque quando eu vou, se eu saio pra treinar um cachorro, eu já não tô bem, ele já sentiu aquilo. Eu vou dizer pra vocês, o Bife, fui correr o Brasileiro de 2023. Eu treinei pra aquilo. Eu me preparei para aquilo. Eu sou bom, mas além de eu ser bom, tem a dedicação. Com Eu me dedico. certeza. Deus Porque deu a matéria-prima, né? a dedicação, ela ganha do talento. Você vai dedicar até você conseguir. Não adianta eu ter o talento e não querer fazer e ganhar. Esperar chegar o prêmio. Não. É a dedicação. Quando eu fui correr a final com esse cachorro, eu coloquei um fone de ouvido. Todo mundo ria de mim. Fui para debaixo de uns eucaliptos lá. E eu tava escutando uma música, né? E eu imaginando a minha prova todinha. E ele do lado. Eu tava dizendo pra ele, é eu e tu, Bife. E eu imaginando a minha prova. Tinha uma cancela, que é onde a gente tinha que passar o rebanho. E eu falei assim, ele não vai passar porque ele não vai ter explosão pra passar lá. Mas eu vou fazer o meu melhor. O jeito que eu pensei em minha prova, eu fiz ela. Chegou nas cancelas que ele tinha que explodir, eu falei, se tu não conseguir, tu já fez o seu melhor. E ele realmente não conseguiu cobrir o movimento para passar as ovelhas dentro da cancela. Eu fui campeão brasileiro perdendo as cancelas, perdendo 5 pontos. Inacreditável. Então isso é o quê? É energia. O cachorro sente. Chega em casa uma hora, você tá nervoso, estressado. O cachorro vai te receber no portão. Boca aberta, o sorriso, o rabo balançando, felicidade. Aí tu fala, sai, e vai embora pra dentro. Ele fica lá parado, te olhando. E ele tá te captando. Aí quando vê, você desestressa, toma uma água, come um lanche. Quando eu falo em lanche, é eu comendo já, né?
Aí você relaxou, ele tá lá parado te olhando, aí tu faz o quê? Olha pra ele, dá um sorriso, o rabo balança e a boca Já abre. entendeu. Ele tá preparado, esperando o teu sorriso de volta. Ele tá dizendo assim, essa não é a energia dela, deixa só ela pôr pra fora, ela vai me voltar. Então hoje tudo é energia. E eu digo assim, o rebanho, a pecuária, né? Como nós diz o agro, tudo que acontece hoje é energia. Se a pessoa não tiver energia, ela vai produzir o quê? Não Não, e adianta eu eu acho que querer. esse teu comentário ele vai até mais além, porque quem vive o mundo agro sente essa energia que tu está colocando, porque são pessoas que estão no mesmo propósito, que é produzir, quer fazer esse Exato. mundo andar, deixar esse mundo melhor quando a gente não estiver mais aqui, que esse mundo tenha ficado melhor para os nossos filhos, netos, sobrinhos, ou até para ninguém, mas para o meu legado ser de que eu deixei para trás um mundo mais interessante, mais próspero, Nossa. mais produtivo do que eu recebi. Então eu concordo muito contigo, que o agro também é energia e quem vive o nosso dia a dia sabe o poder que isso tem, de pessoas engajadas no mesmo Pessoas. propósito, a energia que isso gera. Rick, o que eu queria te perguntar é: cachorro ovelheiro avança em pantufa? Mas no próximo bloco. Agrobar! Então agora a gente vai saber se cachorro ovelheiro avança em pantufa. Boa pergunta. Avança. Ó, vou te dizer assim, ó. O que que é o avançar, né, que eu digo? Eles gostam de movimento. Se você pegar uma garrafinha agora, uma pantufa, mostrar pro bife movimentar, ele vai pegar essa pantufa. Porque na cabeça dele ele tá trabalhando. Bem louco. Ele vai ficar focado, vidrado. É interessante isso, o foco que esse animal tem. Eu já vi você lá na casa da ovelha e impressionante como ele tem foco no trabalho. Ele se diverte fazendo isso? Isso para ele é uma diversão. Para ele é um hobby. Portanto, o que eu uso para treinar ele é exatamente isso. Não adianta um cachorro desse, ele trabalha a 1 quilômetro de distância. Como é que eu vou dar um petisco? E o petisco eu como. Tô brincando. Como é que eu vou dar o petisco? Não tem como, né? Então, o que que eu uso? O que ele mais gosta contra ele mesmo. É o rebanho. O rebanho é uma diversão. O rebanho é um hobby. Eu digo para ele, ó, se tu trabalha certinho, te dou um abraço e um beijo. Porque o que que eles querem? O afeto, o carinho. E se eles trabalham errado, eles vão pro cantinho do pensamento. Eu tiro aquilo deles. Para eles ficar sem trabalhar, ele vai dizer assim, meu Deus do céu, é a pior coisa da vida deles. Então, para eles é uma diversão, é um hobby. Rick, e nós somos muito questionados a respeito do bem-estar animal. Então hoje eu penso que nós podemos dizer de boca cheia, esses cachorros têm bem-estar animal? Bem-estar animal vem em primeiro lugar. Por que que eu digo não só do cachorro, o nosso próprio rebanho, nosso próprio gado, a pecuária hoje. Se você vai manusear um gado, né? Um gado de corte, um gado de leite, o que que você vai, o que que é teu lucro? O que que vai te facilitar? Tu sair gritando com o gado, correndo atrás, chegar estressado na mangueira, você ter mais dor de cabeça, porque um gado vai ficar bravo, vai dar uma cabeçada, quebra uma régua, enfim, várias outras coisas. Então o bem-estar animal começa com eles. Se eu tô bem, eles estão bem. E se eles estiver bem, o gado que eles vão movimentar vai estar bem. É tudo energia. Não adianta eu chegar aqui louco, dar um comando para ele louco, ele chegar lá louco e o gado vir louco. Não vai funcionar. Então o bem-estar ele está em tudo hoje. Então se o bem-estar dele, o que que é o bem-estar para mim, tá? Para muitas outras pessoas é diferente. É um cachorro alimentado, né? Uma ração boa, uma comida natural boa. Muitos vão olhar e falar, mas esse cachorro aí é magro. Ele é sadio. O que que é o cachorro do maus tratos? Aquele gordo, obeso, que não consegue caminhar. Aquilo é maus tratos. Que vida que o cachorro tá tendo? Pega um cachorro daquele e põe caminhar com um desse daqui. Não existe.
E as pessoas acham que o cachorro vai morrer de fome. Não é. Eles podem morrer de sede, fome não. Então hoje o bem-estar é você cuidar dele, é ter uma boa água, uma boa alimentação, um bom canil, cachorro que fica em canil, um bom canil. Ah, mas o que que é um bom canil? Não é você pegar um cachorro amarrado no galinheiro. Isso não é um bom canil. Um bom canil, ele pode ter uma varanda que seja. E não precisa ter o maior espaço do mundo. O cachorro é de toca. Eles vão estar sempre encolhidinhos. Então, se eles têm um cantinho ali, eu não ponho, às vezes, pano, alguma coisa para os meus cães. Eu ponho tábua, uma madeira, que ela é quente. Ele não pega a friagem direto do chão. Eu ponho isso para ele. Ou eu faço um degrauzinho e eles dormem em cima. E isso aí é o bem-estar. O nosso gado movendo, eu não quero correria no meu gado. Eu quero direção. Então, se eu tiver direção, eu sei o objetivo que eu vou chegar. Porque não adianta eu ter velocidade. Se eu tiver velocidade, eu não sei onde eu vou chegar. A velocidade, ela só faz sentido se você estiver na direção certa e mesmo assim ela é perigosa. Então, hoje a direção, que é o bem-estar, é a tranquilidade, que eu digo que nós precisamos de tudo. E o bem-estar é praticamente isso, que às vezes fica na dúvida de muita gente. Ah, mas o cachorro tem que estar banho tomado, perfume passar. Não. É uma alimentação boa, vacinas em dia, vermífugos em dia. Isso sim é o bem-estar deles. Não, e a gente tem uma premissa aqui no Agrobar que é sempre falar, né, que o animal maltratado, ele não gera lucro, ele não bota dinheiro no bolso, porque tu vai poder me corrigir se eu estiver errada. Agora, o gado estressado, ele não engorda, o gado estressado, ele não dá leite, e a gente tem uma atividade aqui que é focada também no lucro, sim, da atividade rural, que ele é muito importante para manter o homem no campo. Então, a vaca precisa dar leite, o gado precisa engordar, e eu acho interessante que o pastoreio, ele é usado geralmente em regiões onde o gado ou a ovelha, ou o animal que for, ele é criado solto, né? O que a gente chama de gado verde. Isso. Hoje o border mesmo, né, é usado muito em montanhas, né, porque a dificuldade de juntar um rebanho é difícil. Hoje tem muitas propriedades que nós damos assistência. Inclusive tem uma fazenda leiteira, né? Eles estão implantando agora o Border Collie, porque o Border Collie, numa propriedade que já tem um manejo bom, ele vai facilitar muito mais, porque você vai dar direção para o cão, né? E o gado vai entender. Muita gente fala assim, Henrique, mas vai morder o meu gado, vai estressar, ó. Quando você vai fazer uma adaptação, tudo tem um desconforto, tá? Chegou lá na propriedade, o gado virou pro cachorro, tentou enfrentar, o cachorro tá parado. Tem gado que nem vai pro cão, já vira e já sai andando, já entendeu, ó, não vou mexer com ele. Aí tem gado que enfrenta o cachorro, ele dá um beliscão, não é a mordida que vai estraçar, não. Tem cachorros assim? Tem. Mas são cachorros às vezes novos, são uma situação difícil, o cachorro meio que se apavora, ele perde a cabeça. Mas hoje um cão bem treinado, né? Ele é capaz de fazer esse trabalho sem machucar qualquer tipo de rebanho. Ele deu um beliscão, deitou, o gado se virou e foi embora. Eu vou em propriedades que hoje eu dou assistência sozinho. Eu chego na caminhonete, desço meus cães, mando ajuntar o gado. Enquanto ajunto o gado, eu vou fazer um mate. Aí eu tomo o mate, põe tudo, fecho o gado na mangueira, o proprietário chega, revisa o gado, faz a medicação que tem que fazer, eu libero o gado novamente e levo para o campo. Tranquilidade. Sem estresse nenhum. Com qualquer idade, pode-se adestrar o cão? Ou tem uma idade, tipo, ele mais velho, ele já não vai ter essa compreensão? Olha, qualquer idade pode treinar um cão. Vamos falar de pastoreio. Eu prefiro um cão até os 4 anos. Mas ele não vai ficar como se eu tivesse pegado ele com 1 ano. Entende? Desde cedo. Eu tenho um cachorro lá em casa, tem 4 anos de idade. É um cão muito maduro. Porém, o que tem de defeito eu não vou tirar mais. Né? Assim, tipo, manias. Ele tem uma mania que eu solto ele no quintal e quer bater em todo mundo. Né?
Então já não dá Ele para é ter um antissocial. convívio, é antissocial. Outra coisa, ele pegou uma galinha uma vez, né? Isso é uma coisa legal que eu vou explicar com detalhe. Pegou uma galinha uma vez, eu não vou tirar isso dele mais. Pessoas falam assim, Rick, mas tem outras ferramentas. Sim, eu não vou fazer. Eu vou me estressar para fazer ele parar. Porque o que acontece? Eu consigo pôr limite. Fulano, aquela galinha eu não quero que tu pega. Em qualquer lugar que eu tiver. E quando eu não tiver, qual que é o instinto do cachorro? Ele é um predador. Vai pegar a galinha. Ele vai pegar a galinha. Então eu só crio um limite próximo de mim. Então isso são coisas que é mais difícil de tirar com 4 anos de idade. Mas tira. Eu tenho um cachorro que tem 4 anos, tô treinando. É um dos cachorros que eu tenho muito forte no canil em questão de trabalhar gado, sabe? E eu tô muito feliz com ele, entende? Ele tá maduro. Tem o que aconteceu, que foi da infância, mas ele tá maduro. Agora eu tenho uma lá, ela tem 7 meses. Nossa, ela tá pronta. E às vezes é perigoso eu errar com ela. Eu dizer alguma coisa que não é para ela fazer, ela entender aquilo de uma forma diferente e não querer fazer mais na vida dela. Porque vamos supor, derrubei essa taça aqui, quebrou. E eu falei, deu um grito, ela se assustou. Toda vez que caiu uma taça, ela vai sair correndo, porque ela fala, vai vir um grito. Então isso que nós temos que tomar cuidado. E quando fala desse tipo de comportamento, eu escuto muito, né? Muito aqui no Rio Grande do Sul. Cachorro ovelheiro que morde uma ovelha Só só matando. Por que acha que é só matando? Por que vocês acham que ele pega essa ovelha? Sabe me dizer? Não, eu não sei te Instinto dizer. predador? Mas sabe o que acontece? Não é que é só matando. Os meus, ele vai pegar uma ovelha. Porque o que ele entende? Eles querem parar o movimento. Ele morde. Aí vamos supor, mordeu no pescoço, asfixiou uma ovelha, ela morreu. Parou o O movimento. cachorro fez o quê? Parei o movimento, eu vou pegar aquela outra lá. Correu lá, parou, matou a ovelha, asfixiou, daí o cara vem, vou sacrificar o cachorro. Os meus cães, se eu soltar, todos eles vão pegar uma ovelha. O que eu ensino para eles? Eu ponho eles numa cordinha, eu crio um limite para ele, eu digo, olha, aquele é teu brinquedo, né? E tu pode trabalhar aquele rebanho daqui para trás. Tu não pode morder ele. Eu crio limite para ele. Aí o que ele entende? É muito melhor eu controlar esse rebanho e trabalhar o dia todo do que eu morder esse rebanho e ir embora e ficar o dia inteiro preso no canil. Então essa não é a solução, sacrificar um cachorro. A solução é você mostrar para ele. E muita gente hoje, o que não quer fazer, mostrar isso pro cachorro. Sim, dá trabalho. Porque exige tempo. O tempo, ele é precioso. O tempo, ele não volta atrás. O tempo, ele é doído. Então, aproveita o tempo. Mostra o teu tempo. Isso aqui que nós estamos vivendo aqui agora. Eu vou esperar passar isso aqui para dizer o quanto está sendo importante isso aqui para nós? Não, é o Para tempo, nós é vai de passar. fundamental importância. Me diz uma coisa, quais são as características que você busca num bom cão pastor? Inteligência. Muita gente fala assim, o que é o cão inteligente? É um cão que você ensina para ele poucas vezes. É um cão que ele tá o tempo todo já prestando atenção no que ele vai fazer. Só que aí tem um detalhe. O cão inteligente não é qualquer pessoa que treina ele. Porque quanto mais inteligente, mais difícil é de treinar. Porque eles têm a certeza que eles estão fazendo é certo. Então, eu tenho 2 cães diferentes um do outro. Esse aqui é uma mente simples. Esse é inteligente. Olha que coisa. Esse trabalha o corpo, esse trabalha a cabeça. O que eu pedir para esse aqui, ele vai fazer. O que eu pedir para esse aqui, ele vai dizer, não faz sentido. Ele tipo, ele no olhar, ele pergunta, é isso mesmo? É isso mesmo? Ele é Isso, contestador. você pode, isso, ele vai dizer assim, você tem certeza? E eu tenho que dizer para ele, é isso que eu quero.
Então, muitas das vezes eu tenho que ser um pouco ignorante com ele. Esse não, ele tá dizendo assim. E se der errado o que eu pedi e eu brigar com ele para, me olha e diz assim, tá, então me pede o que que é para fazer. Querido. Então, essas diferenças. Então, o que eu procuro no cão é o cão inteligente. Mas eu vou ver genética, eu vou ver indivíduos, eu tenho que ver se eu sou capaz de treinar um cão desse. Eu tive cães na minha vida que eu preferi não pegar para treinar, porque eu sei que ia exigir muito meu tempo e eu não ia ter o tempo suficiente para eles. Então eu prefiro não pegar. É uma Então, questão de é investimento, uma questão de de investimento. tempo. Isso, exatamente. E o bife? Eu não sei O se eu quero bife, ouvir, Rick, mas eu ouvi aqui nos o bastidores que ele bife, tem uma história peculiar. o bife, o bife é um cachorro desafiador. Eu tinha o Wisp, pai do Thor, O Isp é esse e aqui. o bife e o Thor. Na época eu tinha o Wisp e o bife. O Wisp era o meu cachorro principal. O bife eu tava treinando ele. E eu tinha comigo, até um certo ponto do treinamento, que ele não ia ser o cara. E o Wisp sempre foi meu braço direito. Tudo que eu ia fazer era o Wisp. Eu nunca dava chance pra isso aqui. E hoje até meus treinamentos é diferente. Eu deixo esses aqui e dou preferência pros novos. Porque eu sei que eles são capazes de fazer. Só que o Bife, ele teve muitos acidentes na vida dele. Muitos. E cada acidente dele, eu perdi um pouco de esperança. Só que todas as esperanças que eu perdi ali, um pouquinho, ele me vinha depois que ele sarava num treino e pá, me mostrava aquilo. Eu falava, cara, você é o cara. Arrasava. E eu falei assim, parei um dia, comparei a uma história que eu ouvi de um amigo meu. Hoje ele não tá entre nós mais. Ele gostava muito de moto. Teve várias quedas e nunca ninguém acreditou nele. Nunca ninguém deu uma oportunidade pra ele. E eu fui um cara que eu não tinha muitas condições. E eu disse pra ele assim, meu, vou trabalhar a semana inteira e tu vai numa competição. Juntei aquele dinheiro e paguei a inscrição dele. Ele falou, Rick, nós vamos arrebentar. E nós fomos. E ele ganhou. Que legal. E o que eu pensei? Ele precisa disso. Porque tudo que tá acontecendo com ele é pra ele não ir pra frente. Eu vou dizer comigo. Eu vou pro Brasileiro, falta um dia. Eu consegui treinar um dia. Porque tá acontecendo 1000 coisas na minha vida pra mim não ir pra esse Brasileiro. Né? E o Brasileiro tá ali, sexta-feira. Eu não consegui treinar um cachorro. Sair pra treinar. Ou tá chovendo, ou é isso que tem que fazer, aquilo. E hoje de manhã eu acordei e falei assim, não, eu vou. Eu sei o que eu tenho. Eu tenho conhecimento daquilo. Nós temos essa oportunidade que eu não queria perder nunca, né? De estar aqui com vocês. Já tem quanto tempo nós vem conversando? E eu falei, eu vou. E não precisa se eu treinar. Eles já trabalham no dia a dia deles. Eles sabem o que eu preciso deles. Eu só quero deixar claro para eles na quinta-feira que é uma competição. Como que eu faço isso? Eu vou dar um treino em casa à distância. Eu vou dizer para ele, a partir de hoje nós vamos trabalhar longe. Então isso eu deixo claro para os meus cães. Isso é a determinação. O que fez o Bife ganhar vários títulos que ele tem foi uma determinação, não minha, dele. Ele quis isso para ele. Eu só apoiei ele. Porque tudo que nós fomos fazer hoje vai ter crítica, vai ter problema, mas basta como nós vamos olhar e vamos encarar isso daí. E a gente vai fazer É, mesmo assim. e vamos fazer mesmo assim. Porque se eu for ouvir o que o fulano fala ali, o que o fulano fala aqui, eu não saio de casa. Eu não vou fazer nada. Todo mundo disse, quando eu saí do meu emprego, né? Tu não vai longe.
Eu falei, eu vou muito mais além do que vocês pensam. Depois que eu saí desse emprego, ó, eu fiz muita coisa. Limpei cocheira de cavalo. Bah, muitas coisas. Isso aqui no Rio Grande do Sul. Depois que eu vim pra cá. Até eu chegar no hotel. E o hotel, se eu falo muito, eu choro, mas Fala, a tá, gente quer saber tudo. A gente tá aqui pra te escutar. foi uma oportunidade assim que eu conheci o hotel através de um casal de amigos. O Bruno e a Priscila são de Torres. Não poderia deixar de falar deles. Eles me conheceram na casa da ovelha e eles falaram, cara, você não sabe o cara que tu é. E realmente eu não sabia mesmo, eu acho. A não ser quando a Cris me disse tudo, né? E ele falou, você tem que conhecer um lugar. E eu falei, vamos lá, vai que dá certo, né? E o lugar era o hotel. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei tão surpreso, porque quando eu me noivei, eu falei pra Cris assim, vamos achar um lugar pra nós comemorar o nosso noivado? Ela falou, vamos. Aí ela falou assim, achei um lugar, é a sua cara. Eu falei assim, minha cara? Ela falou, não, a nossa. Falei, aonde? Ela falou, Hotel Estribo. Eu falei, então dá uma olhada lá, né? Só que não cabia no nosso orçamento. Eu imagino. Eu falei pra ela assim, ó, essa aqui vai ficar pra próxima. Mas não vamos desistir, né? E quando chegou a Priscila e o Bruno falou assim, eu vou te passar o contato dessa pessoa e liga pra ela. Liguei e tal. Só que eu não sabia do hotel. A Cris já sabia e não me falou nada. Ela falou, vamos... Ela pediu pra marcar uma visita, vamos lá. Eu falei, vamos. É. Quando eu cheguei, eu falei, Cristiana, Que é isso? esse aqui não é o hotel? Ela falou, é. Eu passei mal. Me deu um suador, uma tremedeira. Eu falei, mas olha, nós não ia vir comer. Como é que nós vamos apresentar num lugar desse? Eu não tô pronto pra isso. Ela falou assim, você tá? Porque se você não tivesse, eu não estaria aqui. Falei pra ela, certeza, certeza. Quando chegou a Vanessa, a dona Marga, tu que é o Rick, eu... Isso, né? Sou eu. Tremendo. E são pessoas, assim, maravilhosas. E a gente foi lá para um final ali, onde tem um curral de mangueira, mostrei para eles o trabalho, né, como era. E falei, expliquei, ela falou, tá, vou conversar com meu irmão também agora e já, daí eu te ligo. Falei, tudo bem. E fui embora para casa com aquela sensação, falei assim, eu não sei se aquilo lá é para mim. Seja o que Deus quiser. E foi e tal, daí ela não ligou, não falou mais nada, eu já tinha, né, esquecido aquilo. Aí quando vê, ela mandou uma mensagem, podemos começar em julho? Que legal. Isso era Isso aqui mesmo. foi em março, eu acho. Eu falei assim, não, mas peraí, mas tá, eu já fiquei meio, né? Falei, nossa, e agora? Ela falou, o que que tu precisa? Eu falei, só o gado. E era um gado que não conhecia cachorro. Isso Isso é dificulta. melhor ou pior? Dificulta bastante, dificulta. Só que o bem-estar animal aqui é diferente. Isso me facilitou. Porque quando eu cheguei aqui, o gado não conhecia o cachorro, tá? Mas o gado tem uma boa alimentação no coxo, um bom sal mineral, um bom manejo feito a cavalo. E hoje esse manejo é feito com cachorro e cavalo. Então isso facilitou. O gado tendo forte, saudável, vamos supor, a única coisa que eu gosto de ver gordo é o gado, porque o gado estando gordo eu sei que tá tranquilo, né? Facilitou, porque o gado, um maus trato, quando ele tá fraco, ele enfrenta o cachorro e não anda. Aí o cachorro tem que estar mordendo o gado, aí entra aquele desconforto, não vai funcionar. E aqui funcionou perfeitamente. Eu falei, nossa, ótimo. Cheguei a primeira vez para apresentar, tinha umas 40 pessoas. Eu lá no meio daquele campo, a Vanessa, o Bruno, Dona Marga me olhando, um nervoso, um suador. Apresentei, é um público diferente. Eu fiquei muito nervoso e quando eu acabei as pessoas falaram assim, uau,
Isso eu nunca vi na vida. Pra mim é normal. E eu fiquei, as pessoas começaram a vir em cima, e a Vanessa chegou, o Bruno chegou e... Rick. E eu fiquei, falei assim, gostaram, não gostaram? Ela falou, não, perfeito. Daí todos os domingos eu vinha pra cá. Aí eu saía da casa do ovelho no sábado, vinha pra cá, posava ali. No outro dia apresentar, de tarde ficava a tarde inteira, apresentava de tarde, depois ia embora. E foi assim por 1 ano e pouco. E um dia sentado aqui na varanda, igual nós estamos aqui agora, virei pra Cris e falei assim, vamos alugar uma casa aqui na volta. E vamos morar aqui. Ela falou, vamos. E saímos procurar. E o Bruno falou assim, ó, tem uma chácarazinha ali em cima. Aí o Bruno falou, e aí? Olhou a chácara, gostou. Eu falei, cara, meu sonho. Imagina, é um lugar onde tem uma sanga, dá pra treinar os cachorros, fazer um canil. Tem a casa que dá pra melhorar ela, né? Ajeitar. Aí passou um tempo, ele voltou, falou, Rick, e aí, gostou mesmo? Eu falei, gostei, legal. Aí ele, então vamos fazer assim, eu vou comprar lá. Quando tu acertar a tua lá, tu me paga. Aí ele chegou e entregou a chave pra nós. Eu virei pra Cris e falei, e agora? Falou, agora vamos pra dentro. Aí eu virei pra Cris e falei, e agora? Mas tem a casa, tem a chácara, mas como é que nós vai trabalhar? Não tem como, não tem canil, não tem nada. E hoje eu faço serviço de pastoreio, né? Que é para as propriedades, treinar cachorro, enfim. Como é que eu vou pegar um cachorro de cliente? Eu vou pôr aonde? Eu tenho as caixas de transporte, que é um manejo que exige muito. Você tem que pôr cachorro, soltar cachorro, água, então você tem que estar o tempo todo manuseando. E, novamente, eu falei pro Bruno, Bruno, tem alguma coisa que você possa me ajudar mais do que você já fez? Tipo, sei lá, madeira, alguma coisa que tiver pra me construir pelo menos 3 baias ali em casa. O Bruno falou, vou conversar com a minha família, né? Vanessa e a dona Marta. Aí o Bruno fez um caderno e disse assim, Rick, constrói o canil que tu precisa. Quando começar a trabalhar, começar a entrar dinheiro, tu vai me pagando. E se vocês for lá hoje, vocês vão ver o canil que nós temos. Eu só tenho a agradecer por tudo. Se eu tô aqui hoje desse jeito, graças, tem muita gente para trás que me ajudou, muitos mesmo. E se eu for dizer nome, são muitas pessoas. A tua história é É. emocionante, Rick. E hoje dá pra dizer que tu é um homem realizado. E eu digo que sim. Hoje, não quero que isso aconteça, mas se eu partisse desse mundo, eu ia dizer que eu não senti vontade de fazer nada. Tudo que eu quis fazer, eu fiz. E eu só descobri tudo isso que aconteceu porque dependeu de mim. Se a gente tem um sonho, nós temos que correr atrás. Oportunidade, ela vai ter. Mas se você se vitimizar e pôr obstáculo, tu não vai a lugar nenhum. Então, de tudo isso hoje, eu digo assim, ó, tem pessoas maravilhosas nesse mundo. E no fim são sempre pessoas, né? E são sempre pessoas. E as pessoas falam assim, Rick, quanto mais tu conhece o cachorro, mais você odeia o ser humano? Não. Não. Quanto mais eu conheço o cachorro, mais eu amo o ser humano. Mas por quê? O ser humano, ele te fala a verdade. E isso dói. Ninguém tá pronto para escutar a verdade. E o cachorro, ele não fala. Por isso, ele nunca vai te machucar. Tu machuca ele, mas ele nunca vai te machucar. E eu aprendi uma coisa na rua, isso eu vou levar pro resto da vida. E eu já ensinei isso pros meus filhos. Trabalha com a verdade. Ela é uma só. Tu jamais vai perder na tua vida. Tu pode não ganhar, mas jamais tu vai perder. Vamos falar do teu trabalho. Rick, quais são os comandos que tu dá? Como é que funciona essa parte do pastoreio? É é de voz? É o apito? Como é que funciona?
Ó, hoje os cães, a gente treina eles primeiro. Eles não sabem o que é comandos. O cachorro de casa, qualquer cachorro, lá na rua, por que que eu sabia fazer o cachorro sentar? Porque nós fala assim, ó, senta. Eles entendem expressão corporal. Então é isso que, depois que ele faz um movimento, eu digo o nome para ele. Eu dou um exemplo. Não sei quando tu foi na casa da ovelha se tinha a Tinha, uma cadela ainda, era Tinhosa, o apelido dela era Tinha, que ela era tinhosa mesmo. Eu imagino. A Tinha, ela nunca gostava de deitar. Os comandos dela, para vocês terem noção, era direita, esquerda, deita e toca. Ela nunca deixou completar, ficou de, e, pá e para aí. Só que o para aí ela nunca parava. E eu comecei a pôr um comando nela que se chamava Neymar. Eu falava Neymar, ela se jogava no chão. Pof. O garoto Ney. Então, o que que acontecia? Ela fazia um movimento, eu dizia o nome. Então, o cachorro é assim, ó, uma dica para casa, para quem quer treinar o cachorro em casa. Mas lembra, para treinar o cachorro, não queira fazer com pressa. É tempo. Você tem que estar com a sua energia boa. Não adianta você estar nervoso, tem tempo, tu não vai conseguir fazer. Então, você tem que ter um conjunto de tudo isso. Você pega um petisquinho, ração. Primeiro você já não põe no pote dele. A refeição dele você põe na tua mão. Bem devagarzinho, ele vai parar na tua frente, você pega um petisquinho, não fala nada, levanta. Levanta no focinho, pôs a bundinha no chão, dá o petisquinho. Volta. Ele vem de novo, faz isso várias vezes. Quando tu fazer assim, ele sentou, você dá uma mãozinha com mais petisco para ele. O que que ele entende? Ele nem pontou o dedo direito, eu sentei e ganhei bastante. Porque no dia que você fazer assim, ele já vai sentar e puf. Aí depois começa a dar nome. Aí você fala para ele, senta, sentou, tu dá um petisco. O deita, mesma coisa. Ele senta, primeiro ele senta, depois ele deita, leva a mão na direção do peito dele até ele deitar, dá o petisco. Vai fazendo várias vezes. Vai chegar um tempo que o cachorro ele entende a expressão corporal. Depois você vai pôr o nome aos movimentos. Aí vem o senta, aí vem o deita, aí vem o fica. Ah, vai para trás. Então tem várias outras coisas para você pôr no cachorro. Isso é uma dica para o cachorro de casa, uma obediência básica, né? Ah, quero andar com o meu cachorro na guia, ele me puxa. Um exercício para você fazer em casa. Monta um quadrado em casa e vai andando em círculo do quadrado. Ficou estranho, círculo do quadrado. Por fora do Por quadrado. fora do quadrado, né? Você tá andando aqui, daí tu tem que virar aqui. Quando tu virar lá, uma guia unificada, peiteira. Usa peiteira nos teus Uso cachorros? peiteira no meu cachorro. Usa peiteira nos cachorros? Não gosto de sair de casa. Não. Quando eu falo em peiteira, assim, o porquê da peiteira? Peiteira você tá tracionando o cachorro, por isso que ele vai te puxar sempre. Você pôs a peiteira, é tração. Eu não Eu uso. imaginava que eu teria mais controle sobre ele com ele amarradinho. Ali você não tem controle nenhum dele. O controle dele é uma guia unificada, uma guia, uma coleira que seja, de pescoço. Tá, uma coleira, normal. Porque quando você tiver uma guia unificada, você pode dar uma pesquisada, você vai pôr aqui, ele saiu para lá, como que o cachorro faz hoje? Vou dar um exemplo. A mãe deles, como é que a mãe corrige o filhote? No pescoço. Ela vem e morde em cima, vem e morde no focinho, né? Show. Aquela guia, ela vai ter o mesmo sentido da mordida da mãe. Quando você puxa a guia, ela pressiona. Tu soltou a guia, ela aliviou. Então ele vai sair para lá, a guia vem para cá. Ele faz isso aqui, aliviou. Eu uso a peiteira também para evitar essa pressão no pescoço. Aí é errado. Errou! Então, hoje, eu não gostaria que usasse, né? Porque você causa muito conflitos de cachorros de rua por causa da peiteira. Porque tem um cachorro, tá latindo lá e você tá segurando um aqui. Você tá dizendo pra ele assim, pode pegar, ué. Você tá incentivando ele. Quem? O próprio cachorro.
Porque tá com a peiteira. Não, exato, tu tá descrevendo o que é um passeio com amor ali. Um inferno. Porque você tá dizendo pra ela assim, já viu assim, quando tem um baixinho que você segura ele? Aham. Eu vou pegar aquele cara na porrada. Aí você sorta, ele vira, grandão, eu te pego na saída. Não É mais ou menos isso agora. aí. Não agora, mas na saída eu te pego. Então o que acontece? Você tá criando pra ela, assim, ó, quando eu soltar, tu devora ela. E não é assim. E você tendo uma guia, quando ela forçar, você vai dizer pra ela assim, ela vai dizer, opa, tudo Trocando os bem, equipamentos entendi. na chegada. Então, essa é umas dicas que eu dou. Então, esse é o treinamento que eu faço de obediência. O pastoreio é diferente. Eu não tenho petisquinho. O petisco dele é as ovelhas, mas não vão comer as ovelhas. Eles vão movimentar as ovelhas. Eu quero que ele saia para a direita, tá? Vou dar um exemplo. O cão tá ali naquela taça de vinho, eu tô aqui e o rebanho tá atrás de mim. Eu estiquei meu braço aqui, eu tô bloqueando aqui, tô dizendo, não quero que tu venha aqui. E eu vou fazer assim, ó. Quando ela sair, eu falo direita. Quando chegar lá atrás, eu dou o rebanho para ele trazer para mim. E Aí isso é a recompensa. Aí eu deita. Por expressão. Sempre Deita. tem uma expressão corporal. Sempre tem uma expressão corporal. O entendimento do animal é a expressão É corporal. expressão corporal. E depois a voz, o som, ele liga. Ele liga uma coisa com a outra. Depois que ele estiver fazendo bem nas expressão, aí você linka o comando com ele. Tipo, ele deitou, deita. Você fez isso aqui, ele saiu para direita? Direita. E a mesma coisa é no apito. Quando você fala assim, direita, já sabe. ele já sabe. Toda vez que eu... ele sabe que é a direita. Rick, nos fala um pouco também sobre que trabalhos tu desenvolve com esses cachorros. Tipo, tu vai até as fazendas, tu presta serviço para agricultores, quer dizer, né, pessoas que têm gado. Como é que funciona Hoje, isso, assim, a ovelha? gente tem o centro de treinamento de Border Collie, né? Que a gente tem filhotes disponíveis, cachorros iniciados, né? Para futuras pessoas que às vezes já treinam cães, e os cachorros prontos para trabalho, né? Então, você chega lá em casa, você quer adquirir um cão. Só que eu só vou te vender um cão se tu fazer um curso comigo. Não adianta eu te entregar um cachorro. Já aconteceu muito disso. O cachorro comigo ele trabalha e contigo. Essa é uma pergunta. O cachorro, o bife, treinado por você, se eu for lá e der os mesmos comandos, ele vai me obedecer? Vai te obedecer. Só que ele vai levar um tempo para criar um vínculo com você, que eu digo que é energia, o vínculo. Uhum. Ele vai fazer todos os comandos, só que não vai fazer como você queria. Porque a gente tem muito assim, ó. Vamos falar o comando que hoje são ingleses, os comandos dele, porque a gente segue a tradição dos ingleses, Uhum. né? Então os comandos é esquerda, come by, direita, away, para ele tocar, que é uma linha reta, é o walk up, e para ele deitar é o lie down. Eu falo para ele assim, come by. Em vez dele sair lá longe, né? Ele vai sair bem apertado aqui. Então, às vezes, o rebanho tá aqui, ele sai apertado, ele empurrou o rebanho mais longe. E Uhum. tu não gostou daquilo. Então, você precisa criar um vínculo, porque ele tá dizendo assim, eu vou testar, o cachorro te testa. Filho testa a gente, né? Então, ele vai te testar. Aí você começa a criar o vínculo com ele. Quando você falar assim pra ele, come by, ele já sai lá longe e vai vir trazer o rebanho para você. Ele vai trabalhar contigo normal, só que ele vai te questionar um pouco, para ver até onde você vai com ele. Por exemplo, tem gente que compra cão e em 15 minutos diz que o cão não presta. E eu vejo muito isso. E chega muito cachorro lá em casa por isso. Aí eu treino os cachorros e falo assim, mas o que você fez com o cachorro? O que eu falo que eu mais uso? Tempo. Se eu entro numa empresa para me fazer um teste de trabalho, quanto tempo eu tenho para fazer esse teste? 3 meses.
Primeiro mês, eu vou conhecer tudo a fábrica. Segundo mês, vamos passar tudo que eu tenho que fazer. No terceiro mês, eu vou fazer e vou dizer se eu gosto ou não. E eles vão saber se eu gosto ou não. Por que que o cachorro, em 15 minutos, eu tenho que fazer isso para ele? Não tem como. Por que que ele é diferente do ser humano? Sendo que depois que você pega um cachorro, você dedica, que é o tempo. Ah, mas você dedicou quanto tempo no cachorro? Exatamente. É o Ele necessário. vai me servir quantos anos depois? Então, não posso descartar tão rápido assim. Então, quando a pessoa adquire um cão, eu já explico para ela, você precisa de vínculo, você precisa de conhecimento. Porque o cachorro, às vezes, chega lá na propriedade, ele nem olha para a ovelha, nem quer morder uma ovelha. Porque ele não tem a confiança. Que posição que você mandou ele morder a ovelha? Às vezes tá lá no cantinho da cerca, você mandou o cachorro entrar lá, ele toma um coice, puf, machuca. Então, quando falamos de pastoreio com cachorro, não é o cachorro, é rebanho. O que nós temos que tomar cuidado primeiro? O rebanho. Tudo que vem para nós é do rebanho, os benefícios. O cachorro é para nos auxiliar, são ferramentas. Ele não tem que fazer sozinho e eu não tenho que fazer sozinho. Nós dois somos uma equipe sonhando na mesma direção. Então ele vai trabalhar com qualquer um de vocês. Não, eu acho importante tu exigir esse curso, porque a pessoa também está em estágio E probatório, né? Tipo, É, se ela serve ou não serve também, né? porque é diferente pessoas se impor com um cachorro. E quais são os benefícios de tu ter um cachorro pra lida, assim? Uma coisa legal. Qual é os benefícios de um cachorro desse? Às vezes a gente brinca bastante, né? Primeiro, você já não tem que assinar a carteira deles. Eu só vejo benefícios. Então, Não vai te pôr na depois, justiça. não vai te pôr na justiça. Olha essas Não te carinhas. exige muita coisa. Chuva, ele vai trabalhar igual. Ele até ama chuva. A única coisa que, se ele não vai trabalhar, se ele estiver machucado ou doente. Então, os benefícios que esse cachorro te traz hoje, ele faz um serviço para 3 pessoas a cavalo. Nossa. É muito ágil. Então, você põe isso na ponta da caneta para ver. Aí você fala o custo de um cachorro desse, todo mundo fala, meu Deus. Só que você pega isso e dilui dentro de um ano. Qual é o custo de um cachorro desse? Entende? Então, o benefício dele hoje é muito grande. E eu conheço as propriedades, não estamos para tirar emprego de ninguém. Estamos para facilitar a mão de obra. Coisa que você vai levar 2, 3 horas estressando, correndo, gritando, brigando. Você leva às vezes 40 minutos. Até porque a gente que conhece a realidade do campo sabe que a mão de obra não está acessível, tá não é acessível. acessível nem ao pagamento, não está à disposição, não está disponível ao Você não acesso de tem quem essa mão de precisa. obra hoje. E outra coisa, se você sai correndo a cavalo no campo, se um cavalo cai, machuca o cavalo, machuca o funcionário, tá? Já tá ali o atestado. O cachorro, e outra, quando o gado disparou, o cachorro vai correr automaticamente, ele vai parar o rebanho. Imagina você vir gritando com o gado, estralando, plap, relho, né? Aquela correria, entra dentro de uma mangueira e ainda vão levar agulhada. Qual gado tá feliz? Eu tenho umas terneiras aqui atrás, que eu vou apresentar mais tarde. Eu acho que vai ser a 9ª vez que eu mexo com elas. Eu mexo uma vez por semana. Eu tiro todas elas daqui, eu vou dentro da caminhonete. Os cachorros pro lado de fora. Eu tiro ela para as estradas, eu levo lá na mangueira, eu ponho elas dentro da seringa, passo elas na banheira, ou faço qualquer medicamento e trago elas para cá sozinho. Tudo na Santa Paz. Sem correria, sem estresse, sem nada. Isso fosse antigamente. Ah, no mínimo É uma 3 baita pessoas. ferramenta. Entende? Uma para cercar lá na estrada, uma para tirar daqui de dentro e uma para cercar aqui pro lado de fora. Então, assim, imagina o tempo que você economiza e financeiramente. É outra Tu pode dinâmica. ocupar o funcionário fazendo outra função. Outra função. Porque sempre tem trabalho. Porque o nossa ideia aqui hoje, né? Quando vai fechar o gado, a gente está implantando ainda o cachorro aqui, né?
Eu disse que pro ano que vem, o que eu quero? Ó, preciso fechar o gado. Eu vou sair campo afora, ou outro vai estar apropriado para isso, junto o gado. Eles vão continuar fazendo o serviço deles aqui. Vamos lá na mangueira, fez o serviço, eles vão embora, eu vou levar o gado embora. Eu e os cachorros. Esse é o Beleza, objetivo. perfeito. Esse é o CT Rick Matias, do lado do pastoreio. Hoje temos a Casa dos Cães Rick Matias. A Casa dos Cães, hoje, né, nós temos a sede dela é em Torres, né, parceria com a Casa dos Cães RB, que fica ali em Torres, do Diego e a família, que é onde a gente hospeda o cachorro, né, tem o treinamento de obediência básica, então tem a parte hoje da recreação, que é onde os cachorros vão para lá, né, para interagir, gastar energia, enfim, a gente também faz esse trabalho hoje. E busca e entrega os cães nas casas. Rick, tu falou também do manejo com búfalo, que todo mundo conhece. Búfalo, ele é um animal que eu já vi assim, ó, se o búfalo não conhece cavalo e tu botar um cavalo, quem já viu sabe o que eu tô falando. Cara, é um bicho brabo. Então, como é que é esse manejo de búfalo com cachorro? O búfalo com o cachorro. É o mesmo manejo que eu faço com qualquer outro tipo de rebanho. Primeiramente, você tem que ter um cachorro. Primeiro vai ser o pastor. Eu digo pastor porque é pastor de ovelha e pastor de gado, porque nós pastores, eu sou um pastor de ovelhas, de gado, porque eu tenho que levar em boas águas, em bom pasto, um lugar seguro. Eu tenho que cuidar do meu gado. Então eu tenho que estar isso com ele. Eu tenho que estar pronto mentalmente. O que é mentalmente? Às vezes nós chegamos em propriedade e o cara fala assim, o seu cachorro é bom, manda juntar aquele gado lá. Meu cachorro é bom, pra mim, não pra ti. Eu sei lidar com ele. Não adianta eu querer falar pro meu cachorro, vai lá e busca gado pra fazer bonito pro cara, não. Ele tem que entender qual é o trabalho que nós vamos fazer. O meu cachorro, pronto, mentalmente, eu vou pôr ele num rebanho, um rebanho solto no campo, tá? Soltei meus cachorros, deixo o cachorro ir aproximando com calma, o cachorro vai olhando, olhando. O gado vem pra cima do cachorro pra pegar. E eu falo pra ele, fica aí. O cachorro olha firme. O gado para em cima e... Ó, ele não se mexeu, então ele deve ter baia na agulha, né? Esse bicho é perigoso. Se o meu cachorro der uma mordida, ele vai dar uma cabeçada. Agora, se partir do gado dar uma cabeçada, meu cachorro vai dar uma mordida. Ele tá dizendo assim, tu me agrediu, eu vou te agredir. Limites. Daqui pra frente vai ser assim. Aí o gado começa a se afastar e se movimenta. Quando o gado vira todas as costas pro cachorro, eu deito meu cachorro. Porque o gado corre, aí ele para e olha, ele fala, nossa, o cachorro tá longe. Quer dizer, se eu der as costas, ele não vai vir atrás. Eu tô mostrando, pode confiar em mim, eu tô te dando as costas. Então, isso é uma coisa que trabalha a confiança, a liderança e a tranquilidade e o amor. O cachorro tem que ir com a intenção no gado assim, eu não quero te morder. Eu só quero que você se movimente para aquele lado. Ah, mas como é que você vê isso num cachorro? Eu vejo. Outros eu não sei. Então, essa é a adaptação que eu faço no rebanho. Porque quando eu chegar no campo, o gado enxergar o cavalo, primeira coisa, o que o bufo vai fazer? Vou correr lá pro cavalo, porque lá eu tô seguro. Porque eu correndo pro cavalo, o cachorro não vem me incomodar. Então esse é o intuito que nós temos que fazer hoje. Mostrar bem claro pro búfalo como vai ser o trabalho com eles. Então eles têm que entender isso de uma forma, não na mordida. Lógico, o cachorro precisa da mordida, porque se morder, os bichos vão falar assim, vamos correr porque vai morder. Então tem que ser muito tranquilo, tem que mostrar A ideia é não botar o gado correr, né? não Tu botar o botando gado ele correndo, me corri se eu estiver errado, há uma sensação de pânico daí. Exato. E estresse nos animais. Estresse. Aí o que tu ganhou com o gado lá no campo em 2, 3 dias, você perdeu em 15 minutos. O estresse é muito grande. Estresse endurece a carne. O estresse, ele é muito grande. O estresse hoje no rebanho, eu vou te dizer que você perdeu ali um mês de investimento.
em 15 minutos. Então o cachorro vai facilitar isso. Eu tenho um parceiro, chama Ara Santa Juvita. O Emerson e a família. Hoje eles têm um confinamento, né, de gado, semi-confinado. Às vezes eu posso estar mentindo, mas por cima ele tá com as 800 cabeças hoje, né? O manejo deles é cavalo e cachorro e quadriciclo. Se eu mostrar os vídeos deles, você não acredita. O gado caminhando. Imagina 900 bichos mudando uma direção de um passo pro outro caminhando. Em paz. Tipo, não tem preocupação, é só lá que nós vamos. Se nós vamos lá é porque tem coisa boa. Esse é o objetivo. Hoje eu vou dizer assim, foi um dos caras que começou há pouco e o resultado é grande. Então, esses são os benefícios hoje de um Border Collie. Para nós é uma alegria ouvir isso, um orgulho também do nosso agro. Então tu Saber que o pode-se manejo dizer tá- que é um investimento. É um investimento. Isso aí é um investimento e hoje a gente tem muita dificuldade de entrar nas propriedades. Porque às vezes já passou um lá atrás, não deu certo, outro não deu certo. Não, você não achou a pessoa certa. O que eu escuto muito já de várias pessoas que lidam com gado, quando for manejar o gado, primeira coisa, tira o cachorro. Tu já escutou isso, garanto. Todo lugar que eu vou. Tira o cachorro, por quê? Porque ele não é adestrado, não é Treinar. um animal treinado para fazer isso, e ele é agressivo, né? Eu fui em muitas propriedades hoje, né? Que eu chego lá, o cara, não, o cachorro não desce aqui. Beleza. Eu sento na porta de uma caminhonete e fico olhando. E muitas propriedades que eu vou, eu falo pro cara assim, ó, deixa eu mostrar. Se não for do teu agrado, eu te respeito e vou embora. Mas deixa eu mostrar. Você tem na sua cabeça que não deu certo, mas por onde você foi buscar essa informação? Né? Vamos mostrar, vamos tentar ajeitar para ver o que você entenda. Enfim, muitas propriedades hoje, os caras me ligam, Rick, amanhã eu vou lá olhar o gado. Tu fecha lá para mim amanhã, eu vou lá cedinho, fecho o gado, deixo na mangueira. E volto embora para casa. O cara chega lá, olha todo o gado, só abre a porteira e o gado volta pro campo. Ele nem suja o pé. Mas foi difícil eu entrar lá. Porque é igual tu falou, a primeira coisa que tem, tira os cachorros. Uma má Lógico. experiência. Uma má experiência, o que vai acontecer? E normalmente é o cachorro de agarre que falam, né? Que é para pegar aquele animal que está no mato e ele pega no agarre, segurando no fuço. Então eu acho que quando se vê esse tipo de pastoreio é um choque. É. Porque a ideia que se tinha de botar cachorro junto era completamente outra. Né? Outra. E as pessoas se frustram. Né? Imagina hoje o agro como é que tá, né? A pecuária como é que tá evoluindo. Olha tanto. Isso é a tecnologia hoje do campo. É o cachorro. Não, eu definitivamente não gostaria de ver um cachorro de agarre pegando um boi pelo fuço. Você quer ver uma coisa assim? Eu postei um tempo atrás um vídeo, né? Tinha eu não lembro se era um holandês, mas pensa num holandês grande. E o holandês é um bicho tão difícil de pastorear que ele enfrenta o cachorro, porque ele é lento. O bife, ele pesa 16 quilos. O holandês nada. daquele tamanho empurrando assim no olho. Levou o holandês de ré, afastando até dentro da mangueira. O holandês dizendo assim, eu vou te pegar. Ele tá dizendo assim, eu só quero que tu vá, cara. E quando o holandês virou pra dentro da mangueira, o bife se afastou. Ele disse o que pro holandês? Era só isso que eu queria. O holandês, se eu soubesse, eu tinha feito antes. Agora, se ele chega ali e agarra, vai saber se eu tinha fechado esse boi. Então, hoje tem essa diferença. Então, as pessoas têm esse ponto crítico, né? Então, hoje, o nosso mundo, sim, tá cada dia maior, entende? E nós temos que levar isso para as pessoas ver. Eu dou um exemplo, eu visito várias propriedades. A pessoa quer ver uma visita, quer que eu vou lá e explico? Me chama.
Eu vou lá, né? Muita gente hoje preocupa com o quê? Custo. O que é o custo? Eu cobro as despesas que tem que ir lá, eu não cobro o meu dia. Eu não cobro o dia dos meus cachorros. Eu vou lá e vou mostrar para eles. Eu vou mostrar como funciona. Caiba a eles depois se eles querem implantar isso daí. Entende? Mas eu quero deixar para eles como é a forma de ser mostrado. E tem várias pessoas hoje que estão fazendo isso. Tem um vizinho nosso aqui, vizinho que eu digo é em Torres, né? O RB Club. Hoje eles são uns dos nossos parceiros. Se ele vende um cão, a propriedade é próximo de mim, eu vou lá implantar para ele. Entende? E se eu vendo um, ele vai lá implantar para mim. Então isso hoje que é onde eu digo que está crescendo, porque você não está tendo mão de obra. Você não quer arrumar mais um caseiro para estar lá na fazenda. É raro tu arrumar. E se tu arruma um, ele quer exigir. Então você pega um cara que gosta, você dá um conhecimento para esse cara e dá liberdade para ele com o cachorro, vai se tornar uma responsabilidade dele, que ele vai adquirir. Ele vai dizer assim, cara, é tão bom eu trabalhar com o cavalo e o cachorro que não tem ninguém me enchendo o saco. Ele faz tudo sozinho. Eu ali em casa, a minha esposa fecha as ovelhas ali, com o bife ou com o Thor. Ela fecha as ovelhas. Eu vou curar as ovelhas, ontem eu tava curando as ovelhas, marcando elas. Meu filho só tava me entregando as tintas que eu tava marcando, o cachorro segurando pra mim as ovelhas, e eu só pegava elas, marcava e ia passando. Ele tava ali, mas eu poderia fazer sozinho. Eu ponho aqui em cima, pego, passo, o cachorro toca. Então, hoje, a dificuldade é nós chegar nesses pecuaristas e mostrar para eles como funciona. Mas Eles a têm gente um bloqueio espera muito grande. te ajudar nessa empreitada. Ah, mas com certeza, a gente vai ficar muito feliz. Amigo, eu senti vontade de te aplaudir inúmeras vezes enquanto eu estava aqui te ouvindo falar. Então, equipe, vamos lá. Isso aí, ó. Olha, eu gostaria de Merece muito. fazer um brinde, então. Esse baita papo que a gente teve. Te conhecer melhor, né, Rick? E toda essa história tua. Rick, Com foi certeza. sensacional. Muito obrigada Isso por nos aí. receber aqui na tua casa. Ó, eu que fico muito grato mesmo, obrigado pela oportunidade. Tchim, tchim. E esses carinha aí também tá aí participando, vocês veem que essa aí é a vida do cão. E dizer para vocês assim que eu fiquei muito feliz poder compartilhar e ver o trabalho de vocês, porque para estar aqui também é uma dedicação e parabéns para vocês Mas foi todos. uma honra. Obrigado. Muito Muito obrigada. obrigado. Mas para nós estarmos aqui, então temos que agradecer os patrocinadores. Aí. Então, a Pioneer Sementes, a Bayer, a Jacto e a Tulipas Joias Passo Fundo. Nosso muito obrigado. Agrobar